Mateus capítulo 22. Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho, e por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho. Mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais mandou outros servos com esta ordem: Dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete. Os meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. E outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira e, enviando seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei a seus servos: O banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. E depois às esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa e pessoas más, e a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais e indagou-lhe: Amigo, como adentraste esse recinto com as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora, às trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E assim se afastaram os fariseus, tramando entre si como fariam, para enredar Jesus em suas próprias afirmações. Então mandaram-lhe seus seguidores juntamente com alguns herodianos, que lhe questionaram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te deixares induzir por quem quer que seja, pois não te seduzes pela aparência das pessoas. Sendo assim, dize-nos, que te pareces? É correto pagar impostos a César ou não? Contudo, Jesus percebeu a má intenção deles e replicou-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Deixai-me ver a moeda com a qual se pagais os tributos. E eles lhe mostraram um denário. Então lhes indagou: De quem é esta figura e esta inscrição? Responderam-lhe: De César. Então lhes afirmou: Portanto, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem tal resposta, ficaram perplexos e, afastando-se deles, se retiraram. Naquele mesmo dia, os saduceus, que pregam a inexistência da ressurreição, aproximaram-se de Jesus com uma questão: Mestre, Moisés ensinou que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. Da mesma maneira ocorreu com o segundo, com o terceiro, até chegar ao 7º. Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Sendo assim, na ressurreição de qual dos 7 ela será esposa, considerando que todos foram casados com ela? Então Jesus lhes esclareceu: Vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em matrimônio. São, todavia, como os anjos do céu. E com relação à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Por isso ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. Ao ouvir tudo isso, as multidões ficaram estupefadas com o ensino de Jesus. Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho.
E um deles, juiz perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Asseverou-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes indagou: Qual a vossa opinião acerca do Messias? De quem ele é filho? Ao que eles lhe afirmaram: É filho de Davi. Contestou-lhe Jesus: Então, como se explica que Davi, falando pelo Espírito, o trata de Senhor? Pois ele afirma: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Considerando que Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? E ninguém foi capaz de oferecer-lhe uma só palavra em resposta à questão. Tampouco ousou alguém mais, a partir daquele dia, dirigir-lhe qualquer outra pergunta.